Ok? Vamos então dar prosseguimento ao nosso estudo, a segunda parte desse tema que começamos na semana passada. Senhor nosso Deus, queremos nesta hora te rogar que o Senhor nos ajude a ter uma mente pronta para ouvir, deliberar, refletir, e que aquilo que hoje aqui será dito possa, mediante a tua graça, contribuir para o crescimento pessoal de cada um de nós, como já o foi para mim. Pessoalmente, Pai, te dou graças por todos quantos estão nessa jornada comigo, na qual eu sou o primeiro abençoado, querendo com isso abençoar aos outros. Receba então a nossa gratidão e nosso pedido para que nos instruas e nos ajudes em nossa jornada. Oramos a Ti assim, em nome de Jesus. Temos então refletido sobre algumas formulações teológicas, entendida que toda reflexão, toda frase, todo pensamento contém uma teologia, que são aparentemente bíblicas. Digo até que tem até versículos bíblicos que abonam esta visão, mas que na verdade não são ensinos bíblicos. Um dos maiores adversários da Bíblia é o hábito de se fazer leituras atomizadas da Bíblia. O que é uma leitura atomizada? É pegar um átomo da Bíblia, vale dizer um versículo, e a partir dela derivar uma teologia. Vou contar uma piada antiguíssima, que é a chamada teologia do dedo indicador. Pessoas têm a mania de dizer o seguinte: o que Deus quer me revelar hoje? Abre a Bíblia em qualquer lugar, põe o dedo em algum versículo, onde parar o dedo, Deus quer me falar alguma coisa. A piada então é a seguinte, isso é fato real. A piada é a seguinte: a pessoa fez isso, aí bateu no dedo, e Judas foi e se enforcou. Esse não, esse versículo não. Outro, Senhor. Abriu, fechou e abriu de novo. Vai tu e faz o mesmo. É só para indicar que às vezes nós formulamos nossos pensamentos, coisas que nos levam à vida e à morte, digamos assim, a partir de atitudes irresponsáveis como estas. A Bíblia tem 66 livros, não é para ser lido desse modo, pegar um versículo e dali tirar uma teologia. Todas essas teologias espúrias que matam não têm base bíblica, repito, embora um versículo ou outro possa ter abono bíblico. Vou dar um exemplo aqui. Muitos pastores gostam de dizer o seguinte: não toquem o ungido do Senhor. Isso não tem base bíblica. Porque toda vez que aparece ungido do Senhor na Bíblia, se refere aos reis, não a pastores. Então, aparentemente é bíblico, mas não é. Então, algumas pessoas usam porque isso lhes interessa usar. Dei um exemplo do cuidado que devemos tomar. Mas sabe qual é o problema do cuidado? É que o cuidado dá trabalho. Então é muito mais fácil a gente consumir alguma coisa que nos disseram do que, como faziam os bereanos, examinar e reter o que é bom e reter o que é certo. É interessante que na Bíblia mesma nós encontramos um monte de coisas que não são recomendáveis.
porque são histórias. Grupos do passado justificaram a poligamia pelo fato de que Abraão, Salomão, Davi eram polígamos. Mas não há nenhum mandamento bíblico orientando nesse sentido. A Bíblia apenas narra que esses caras eram polígamos, mas não são exemplos para nós. John Stott, no livro Admirável sobre o Espírito Santo, ele tem um primeiro capítulo introdutório em que ele faz uma noção fantástica. Temos que distinguir na Bíblia aquilo que é narrativo daquilo que é imperativo. Isto é, aquilo que é narrativo em si mesmo não é imperativo, não é uma ordem, não é um mandamento, não é nada que para nós fazermos. Repito, isso, no entanto, dá trabalho, temos que ler, temos que examinar. E é muito fácil pessoas citarem versículos bíblicos e nos enganarem. Lembrei-me recentemente disso por causa de um dado que eu li na Bíblia e me lembrei de uma outra história que já contei aqui também. Visitava eu uma igreja no interior de São Paulo e no meio da mensagem o pastor, que era candidato ao pastorado daquela igreja, estava ali sendo exatamente examinado, observado. Ele disse assim: Deus me revelou que os nomes dos magos do Egito que se opuseram a Moisés se chamavam Janes e Jambres. Eu virei para minha esposa e disse: esse cara vai dividir a igreja. Ué, como é que você sabe? Porque ele é mentiroso. Deus não revelou isso a ele, está escrito na Bíblia os nomes dos caras. 7 meses ele dividiu a igreja, não só a igreja, mas famílias, ele rachou, não é? Então, mas, já pensou, Deus me revelou? Quem vai contestar um negócio desse? E era mentira. Esse cuidado devemos tomar. Por essa razão, então, que eu, ouvindo os irmãos, outros irmãos, formulei, agora então, já parcialmente completo, 10 teologias que matam. Você não precisa concordar comigo, só precisa discordar de mim biblicamente, só isso. Eu acho que exponho aqui as coisas biblicamente. Vamos ouvir agora uma linda música por um lindo grupo e depois vamos continuar.
tantas, 10 teologias que matam, recordemos a primeira, devemos crer que Deus tem um plano pré-determinado para cada um de nós, ao qual devemos, descobrindo, rigorosamente cumprir. Precisamos saber que há um modo correto de se orar. E orando de modo correto, o resultado virá. Em outras palavras, a resposta da oração está nas nossas mãos. Terceira, a qual acrescentei vários parágrafos nessa edição agora, nós também precisamos estar convencidos que se nós formos justos, retos, fiéis, corretos, Deus nos protegerá, porque Deus é fiel a quem lhe é fiel. E aqui eu faço alguns comentários, aplicando esta mesma afirmativa que estamos dizendo que não é bíblica, uma outra. Deus resolve os nossos problemas sem que nós precisemos de alguma pessoa para nos ajudar. Infelizmente, nós ouvimos frases como: meu psicólogo é Deus. Como se essa categoria de profissionais não nos pudesse ajudar a superar as nossas dificuldades. Ou o nosso psiquiatra é Deus. E os irmãos têm ouvido, inclusive, que já há hospitais que não permitem visitas de grupos de evangélicos. Porque já houve casos de grupos evangélicos, até mesmo pastores, visitando enfermos nas enfermarias dos hospitais públicos, pedirem às pessoas que deixem o hospital, parem de tomar o remédio, porque serão curadas por Deus. Eu me lembro, há muitos anos, eu era membro de uma igreja em Belo Horizonte, e uma de nossas amigas, diletíssimas amigas, até hoje somos amigos dessa família, que agora mora no interior de São Paulo, ela tomava um remédio controlado, Gardenal, ela tinha um problema neurológico bastante severo, mas ela convive muitíssimo bem desde que ela tome o seu remédio. E o pastor teve lá uma revelação, uma inspiração, ou alguma coisa pior, e disse a ela: pare de tomar o remédio que Deus vai curar você. Ele me revelou isso. Ela parou de tomar o remédio, quase morreu. Só quando voltou a tomar o remédio, ela voltou a se equilibrar. Não estou dizendo que Deus não faça milagres, mas Deus não faz milagre por atacado, que por atacado não é mais milagre. Milagre é algo especial, é a soberania de Deus, que nós não podemos controlar, nós não podemos determinar, nós podemos pedir. Não vou comentar isso daqui a pouco. Eu faço um comentário aqui, mais uma provocação, que eu espero que vocês leiam, não vou me ater. A ideia de que a morte não faz parte da vida. Penso que às vezes nós não compreendemos isto, nos traz dramas muito profundos. Mas está aí. Eu faço uma citação longa do Carlos Heitor Coni e espero que possa ajudar você a se reconciliar com esse tema. A quarta teologia que mata é a teologia de que Deus nos castiga. Nos papéis que me devolveram com essa enquete,
com pensamentos com aparência de verdade, mas que são biblicamente falaciosas, essa é uma das frases que mais aparece. A ideia de que Deus castiga. E um escreveu assim, uma teologia que eu ouvi é esta, segundo essa pessoa: ande direitinho, senão Deus vai castigar você. A quinta teologia que mata é esta: devemos nos alegrar, eu mudei um pouquinho a redação aí, com a realidade que, como Deus nos ama, nós podemos fazer o que nós quisermos, que isso não vai afetar o nosso relacionamento com Ele. Por quê? A graça nos traz liberdade plena, liberdade absoluta. Esse é um pensamento nem sempre claramente expresso, mas muito presente. Eu escrevi um bom dia, um pouco nesta linha, então uma pessoa fez um comentário assim: me explica uma coisa, eu já sou salvo, então eu posso cair na gandaia? Porque esta é uma outra perspectiva. Infelizmente, aqueles grupos mais legalistas mantêm alguns fiéis ao legalismo, alguns doentes no legalismo, e outros totalmente rebeldes a qualquer ideia de santidade, porque lhes foi imposta pelo medo, pelo controle, pela força. Por isso, esse pensamento que está aí no finalzinho da página 19, coluna A, que eu recolhi, eu acho bastante interessante para nós lermos. Os mandamentos de Deus devem ser vividos, mas agora como filhos de Deus, não mais como um peso. Porque nós não somos salvos por obedecer aos mandamentos divinos. Nós somos salvos para vivermos segundo os mandamentos divinos. Não somos salvos para viver licenciosamente, mas para viver uma nova vida em Cristo. Eu achei essa frase bem sintética, que nos ajuda a compreender esta percepção. Outro autor diz que o legalista exalta, agora na mesma página, segunda coluna, de tal modo a lei que chega a excluir a graça. E por outro lado, há aqueles que de tal modo desenvolvem uma ideia, tão fascinado pela graça, que acabam perdendo a perspectiva da lei. É bom pararmos só um pouquinho para entendermos o que é lei. Quando lemos o Antigo Testamento, fica muito claro o uso, vamos dizer, linear, unívoco dessa palavra, indicando que a lei é um conjunto de regras sintetizados nos 10 mandamentos e desenvolvidos em submandamentos e em diversas regras. É a lei. Quando o Antigo Testamento fala lei, está se referindo essencialmente aos 10 mandamentos e tudo aquilo que gira em torno dos 10 mandamentos. Quando Jesus fala de lei, Jesus também se refere aos 10 mandamentos e aos elementos a ele ligados. No entanto, quando o apóstolo Paulo fala de lei,
ele usa em 2 sentidos, para não dizer 3 sentidos, melhor dizendo. O primeiro sentido é o mesmo, o conjunto de mandamentos contidos e derivados dos 10 mandamentos, o conjunto de ensinos inscritos na alma de cada pessoa, indicando-lhe o que é certo e o errado, e inclui o Evangelho. Expliquemos. Quando Jesus diz assim, dê a outra face, o apóstolo Paulo transforma isso numa lei, uma lei da vida cristã. Só que essa lei que o apóstolo Paulo se refere não tem nada a ver com as leis anteriores. Se pudéssemos fazer uma comparação, é a lei da graça, é a lei de Jesus. No Nordeste brasileiro, quem aqui é de lá sabe, há uma expressão. Fulano agora, a irmã Regina atua e atuou lá durante um bom tempo, não sei se há a expressão ainda, mas era a seguinte: fulano de tal agora pertence à lei dos crentes. A lei dos crentes é, de um certo modo, a Bíblia, e de um certo modo um conjunto de regras que vem não do Antigo Testamento, mas do Novo Testamento. Só que essas regras são voluntárias. Nós assimilamos em nossa caminhada de santidade. No Antigo Testamento, não. A lei é indispensável para a salvação. Não havia Jesus Cristo. Tendo vindo Jesus Cristo, a lei não é mais necessária para a salvação. Já o fomos pela graça. E a graça, então, nos inspira comportamentos santos. Muitas pessoas não conseguem perceber esta diferença e fazem uma tremenda confusão, cujo resultado é equiparar a graça com a lei. Ora, a lei para a salvação não serve para absolutamente nada, a não ser para dizer que somos pecadores, porque não conseguimos cumpri-la. Mas uma pessoa pode cumprir a lei de modo, se fosse possível, perfeito, e não será salva, porque a salvação não é pela lei, é pela graça, é um dom gratuito de Deus, ponto. Mas se uma pessoa cair na gandaia, usando a expressão bastante popular, algumas respostas: não é assunto meu, não foi eu quem o salvei, Deus que resolva isso. Segundo, uma pessoa que conheceu a graça e se compromete com uma vida dissoluta, terá ela de fato conhecido a graça? Ou apenas aparentemente conheceu a graça? Mas eu acho que a melhor resposta é a seguinte: esse é um assunto de Deus, é dele. Acho que isso nos tira um peso. Ao mesmo tempo, nos coloca uma responsabilidade. O apóstolo Paulo diz que devemos viver de modo digno do Evangelho, não para merecer o Evangelho, não para ser salvo pelo Evangelho, porque o Evangelho introduz em nós uma nova natureza. A despeito do pecado que ainda mora em nós, esperamos que cada vez com espaço menor, o nosso prazer é meditar na lei do Senhor, aqui de novo no sentido paulino, no conjunto de ensinos que a graça nos dá de dia e de noite. E quando o meu prazer se torna andar na companhia dos malfeitores, eu estou exorbitando, estou saindo, para usar a expressão do apóstolo Paulo, estou caindo da graça. Mas isso é um tema mais complexo de perder a salvação ou não, no qual nós não cremos, que não é o nosso objeto neste momento. Então,
A graça de Deus, notinha 29 aí, de um autor chamado Sproul, não nos libera da obrigação de obedecer às leis morais de Deus. Porque a graça de Deus não é uma licença para a desobediência. Antes, devemos pensar que a graça de Deus nos abre a porta para vivermos uma vida santa diante de Deus. Que Deus nos ajude a não formular tais confusões. É muito mais fácil, gente, nós elaborarmos uma lista de pode e não pode. No século XVII, os puritanos elaboraram uma lista chamada Blue Laws, leis azuis. Numa coluna, o que um cristão pode fazer. Na outra, o que ele não pode fazer. Hoje não soa completamente ridículo. Eu, por exemplo, apanhei do meu pai por ver um jogo de futebol num campo perto da minha casa. Porque na lista dele, um crente não vê jogo de futebol. Naquela época. Devemos tomar muito cuidado para não elaborar listas, porque o mundo é muito dinâmico. E as nossas compreensões também. Há uma igreja ultrapentecostal no Brasil, eu tive acesso a esse material, que publica um guia moral grossinho, que tem a seguinte regra: um crente não pode ter televisão em casa, mas pode ter, naquela época, videocassete. Vocês acham ridículo, mas não é, tem uma explicação. O videocassete é só para ouvir os sermões da igreja. Aí pode. Observe como fica uma coisa... É coisa para dizer, você é imaturo, e você não pode decidir. Você não pode ler a Bíblia e decidir o que é certo ou errado. Alguém tem que dizer para você. É muito mais fácil assim. Eu às vezes pergunto, será que eu posso fazer tal coisa ou não? O Lucas, perdoe-me dizer agora, eu já tenho o livro, já comprei o livro, já paguei pelo livro. Se alguém me mandar um PDF dele, eu posso receber e abrir? Mais fácil dizer sim ou não. Mas o certo é dizer, o que você acha disso, disso, disso? E ele decide. Só uma coisa acontece com a gente, né? E tem uma lógica, já foi pago o livro, o autor não está sendo defraudado, mas tem outros aspectos aí envolvidos. É alguém que só faz isso e faz isso. Naquele caso, eu não o defraudo. E nos outros? Mas eu estou estimulando ele a fazer isso. São coisas que nós pensarmos e concluirmos. Em nossa classe das 8 horas, discutimos jogar na loteria. E a pergunta era a seguinte, Mateus: se alguém aqui ganhar 50 milhões e vier dar o dízimo de 5 milhões, vamos receber ou não? O tempo ficará pronto em 3 anos no máximo. Receberemos ou não? Não é um assunto que diga sim, não. Vamos refletir sobre o assunto. O que eu estou querendo dizer é que quando você formula uma regra de sim e de não, tem que fazer uma edição a cada mês, porque o ser humano é muito criativo no pecado. Você não consegue imaginar todas as situações de pecado. Quando você acabou de fazer aquela edição, surgem novas, porque o diabo nos inspira a pecar de maneiras originalíssimas, não é? O pastor Elcio, nosso pastor aqui já falecido, dizia: todo pecado é original. Era brincadeira para dizer que a gente está sempre criando maneiras de burlar o fisco e explicar algumas coisas. Então, gente, muito cuidado com esse tipo de lista. Isso pode, aquilo não pode. Porque sempre será a partir da nossa perspectiva. Pode ou não pode? Vamos examinar a Bíblia.
que ela diz a respeito desse assunto? Talvez não diga diretamente, mas diga indiretamente. Os irmãos aqui sabem que eu preguei uma mensagem, na verdade, em mais de uma parte, sobre o uso das células-tronco para fins medicinais. Óbvio, esse assunto não está na Bíblia. Não havia esse assunto naquele tempo. Mas os princípios estão na Bíblia. Vamos buscar esses princípios. Importante sempre pensarmos na moral divina, vamos colocar assim, que vem da palavra de Deus, segundo princípios. Senão, por exemplo, nós não conseguiríamos ler o livro de Levítico, que é um livro de regras de alto a baixo, algumas das quais não sabemos o que significa, como essa que não deve se cozinhar o cabrito no leite da mãe. Ninguém sabe o que vem a ser propriamente isso. No entanto, devemos ler o livro do Apocalipse, porque nele estão princípios imutáveis. As normas mudam com a cultura, mas os princípios são imutáveis. Só para ficar bem claro, o que os irmãos achariam de eu pregar aqui domingo de bermuda? Provavelmente, já vi cabeças balançando assim, pessoas que eu respeito muito, provavelmente a maioria não me aprovaria. Mas se eu pregar de bermuda no acampamento da igreja, nenhum problema. O que é a norma? A norma é que eu me visto de modo decente. O princípio é que eu me visto de modo decente, de acordo com princípios de moralidade, etc, etc. Mas o local vai determinar também essa maneira. Ninguém vem aqui à igreja de maiô. Mas na praia, se você for de terno e gravata, isso é um escândalo. É uma estultice. Qual é o princípio? Vestir-se adequadamente, segundo regras de moral. Esse adequadamente vai mudar com o tempo e com o espaço. Não podemos impor a outras culturas os nossos gostos, nem receber dessas culturas também os nossos gostos. E assim podemos ter aí uma longa discussão. Sexta teologia que mata. Deus quer que sejamos saudáveis e ricos. Logo, devemos reivindicar o que é nosso. A bênção de Deus é necessariamente uma bênção material que nos traz saúde, emprego, casa, carro. Porque o cristão nasceu para ser cabeça e não cauda. E se ele anda meio cauda e não cabeça, é porque ele não tomou posse ainda da sua bênção. Colhi em Ben-Him, é público, não é portanto uma maledicência, alguns passos que devemos tomar para que a nossa oração seja respondida. Ou seja, é uma listinha que você cumprir, coitado de Deus, tem que lhe dar, você cumpriu a sua parte. Tenha fé em Deus, desculpa, aqui deve estar errado. Diga o que você quer, não limite Deus, recuse duvidar, acredite que o que você pede lhe será dado, acredite que já está concedido, seja impositivo, acredite que você diz na oração, é a vontade de Deus. Nunca diga se. Deus já prometeu. Tenha um coração e uma vida limpos com Deus e com o homem, que você será abençoado. Kent Hagin diz que as doenças não são da vontade de Deus para o seu povo. Deus não quer que nós fiquemos doentes. Aí ele vem enunciando alguns pensamentos. Então, nunca diga
a uma pessoa que a sua enfermidade é da vontade de Deus. Não é. O que é da vontade de Deus é a cura. E olha o sofisma que ele comete. Se a enfermidade fosse da vontade de Deus, o céu estaria cheio de enfermidades e doenças. Francamente. Aqui poderia mencionar outros autores, e desculpem o ridículo desta aqui de Robson Rodovalho, está publicado, não estou, portanto, inventando, em que ele diz o seguinte: eu não vejo Jesus pobre, mas vejo que ele demonstrava no seu estilo de vida excelência, tinha uma vida abençoada, ele tinha uma equipe, e ele então precisava de dinheiro para sustentar essa equipe, tinha uma roupa tão bonita, tão cara, que os soldados disputaram para ver com quem ficaria com essa roupa. Eu acho que nem preciso comentar, né? Como é difícil a gente simplesmente entender que a graça é um favor de Deus para nós. Um livro que lemos muito aqui, sublinhamos durante algum tempo, da lavra de Brennan Manning, o Evangelho Maltrapilho, né? Não é politicamente correto dizer isso, mas nós somos maltrapilhos diante de Deus. Pessoas que pedem a graça. E Deus concede essa graça. Não é bonito isso, não. Eu sei que não é bonito. Seria melhor falar de outra maneira. Mas estendemos a mão, Ele nos dá. Ou às vezes não dá. Mas isso não faz sucesso. Não vende livro, não enche igreja. Leiam depois o testemunho de uma pessoa que participou de uma igreja desse tipo aí, para vermos aquilo que, infelizmente, essa teologia pode fazer. Agora eu vou caminhar para um território um pouquinho mais minado. Pensei muito se falaria isso ou não, mas resolvi falar. Está bem embrionário em mim ainda, preciso desenvolver melhor isso. É uma teologia errada dizermos que todos os pecados são iguais. Penso que isso é uma forma de banalizar o pecado. Banalizamos o pecado quando dizemos que tudo é pecado. Nem tudo é pecado. Há coisas boas, lícitas, das quais podemos participar, as alegrias da vida, como o turismo, por exemplo. Nem tudo é pecado, tudo é pecado. Outra maneira de banalizar o pecado é negar que nós pecamos. Aí explicamos o pecado, justificamos o pecado, quando devíamos dizer apenas e tão somente: pequei, Senhor, contra ti somente pequei. Uma outra maneira é dizer que os pecados são iguais. Eu quero sugerir, e confesso aos irmãos que é uma coisa bem embrionária do meu pensamento, posso até mudar de ideia, que os pecados podem ser hierarquizados. Eu coloquei então aqui hierarquia dos pecados, mas não tive ainda um discernimento para colocar quais são os pecados menos importantes. Só coloquei os mais importantes aqui, os mais graves. Penso então que há pecados maiores do que outros. São pecados maiores aqueles cujas consequências destroem pessoas, como o homicídio, o abuso sexual e o desvio de dinheiro público. Um tira a vida, o homicídio. O estupro tira a alegria de viver.
E o desvio de dinheiro público tira das pessoas a oportunidade de ter uma existência digna. Eu li hoje um testemunho que ilustra uma dessas questões aqui, de uma menina que era estudante, 15 anos, e um dia a sua escola recebeu a visita do então coronel Muammar Gaddafi. Ele bateu nos ombros dela, disse um elogio a ela. No dia seguinte chegou a polícia e levou a menina. Ela se tornou escrava sexual dele, ela e muitas outras, durante 5 anos. Durante 5 anos, ela foi violentada pelo Gaddafi, até que ela conseguiu fugir. Ela diz o seguinte: eu não queria que ele fosse morto. Eu queria que ele fosse julgado. Porque eu queria perguntar a ele, na cara dele, por que você fez isso comigo? Por que você me tirou a alegria de viver? Ela diz: eu aparento ter 40 anos, mas tenho apenas 22. Há pecados mais graves do que os outros. Há pecados expressamente condenados por Deus, como repugnantes. E Deus mesmo os classifica. É a idolatria e a murmuração. Ainda, na parte superior da hierarquia, não me peça pela parte inferior, estão os pecados nos quais nós continuamos neles e não temos vontade de os abandonar. Essa permanência no pecado. Quando ele liberta a mulher flagrada em adultério, o que ela diz? Vá e não peques mais. Se ela continuasse pecando, podemos dizer assim, ela já tinha consciência de que aquilo era pecado, já obtivera o perdão para aquele pecado, mas voltar a ele, este é um pecado muito grave, como o daquele porco que, embora tirado do chiqueiro para uma casa limpinha, volta para o chiqueiro, porque é ali que está o seu prazer. Acho que atribuir uma hierarquia aos pecados nos ajuda a ficar longe dos pecados. Repito, irmãos, não precisem concordar comigo e estou plenamente aberto a reformular o meu pensamento se você argumentar comigo em algum momento. Infelizmente, não temos como fazer isso aqui neste espaço. Outra briga que eu estou comprando é quando eu também considero uma teologia tanatológica, isto é, que mata, de thanatos, morte, que diz que a tradição é necessariamente boa. Eu digo, talvez seja estranho que eu coloque essa afirmação teológica junto com outras tão importantes. Mas eu me refiro àquelas tradições que nos limitam pessoalmente e que também limitam a igreja. Eu dou um exemplo, vou repeti-lo aqui. Uma vez eu fui numa igreja de praia, no Espírito Santo. Toda a cidade vive do turismo praiano. Pesca, artesanato, nos hotéis, todo mundo vive daquilo. E domingo é o dia. Domingo é quando todo mundo ganha dinheiro. Sábado um pouquinho e domingo a coisa ferve. E a igreja, naquela cidade, faz os seus cultos todo domingo às 10 da manhã. E o pastor fica furioso que não vai ninguém.
Isso é a tradição matando. Qual é o melhor horário para a igreja se reunir? Provavelmente domingo de tardezinha ou de noite. Ou quem sabe na segunda-feira. Por que tem que ser no domingo? É um exemplo de tradição que mata. Algumas pessoas me disseram da sua dificuldade em aceitar a ideia de um novo templo, porque elas sempre cultuaram aqui e gostariam de sempre continuar cultuando aqui. Qual a razão? Sempre foi assim. Para que vamos mudar? Vamos imaginar que um bairro de uma igreja, como citei aqui, fique no lugar que de repente se tornou inóspito, inacessível, desabitado. Mas no passado era um bairro cheio de gente, vibrante, lotado, a igreja lotava. Mas as coisas mudaram. Aí o pastor propõe: irmãos, que tal nós vendemos esse templo e construímos um lá para onde todo mundo foi? Não, pastor, sempre foi aqui. Hoje eu estive com um pastor, amigo nosso, que mora no Canadá. Alguns aqui o conhecem. E ele me disse então que as igrejas estão morrendo porque não querem mudar. Ele mencionou o seguinte episódio: no Canadá tem muito imigrante, a economia está estável, tem muito imigrante. Então ele chegou para uma igreja, quase morrendo, propôs o seguinte: olha, vamos chamar o pessoal chinês, que já tem uma igreja fortíssima, vivíssima, não tem onde se reunir, para se juntar a nós aqui no culto. Fazemos horários diferentes, e aí a igreja fica viva e continua. E com os chineses vamos ganhar também os canadenses para Cristo. A convenção deu um terreno para os chineses, eles construíram a sua igreja, que está bombando, e a igreja canadense está, 5, 6 pessoas. Mas sempre foi assim, sempre cultuamos aqui, não vamos botar asiático aqui dentro, por exemplo. Além da tradição, outros elementos aí envolvidos. Isso se aplica, eu dei exemplos fora do nosso coração, né? Nossa vida, mas é bom a gente pensar nisso às vezes em nossa própria vida. Nem sempre a tradição é boa. Eu gosto de dizer o seguinte: tem gente que detesta certos corinhos, eu também, mas eu também detesto certos hinos. São horríveis alguns. Eu não posso dizer nenhum, já fiz isso uma vez aqui. Por exemplo, tal hino era o predileto de um dos membros que estava presente na congregação, então eu não posso fazer isso, né? Mas há hinos que têm teologias erradas, que nós cantamos tranquilamente. Então nem toda teologia, nem toda tradição é boa, e nem tudo aquilo que é novo também é bom, e nem ruim. Temos que examinar qual é a letra dessa música, seja corinho ou hino, para colocar as duas categorias. Ok. Tá legal, é bíblica, vamos cantar. Pode ser hino, pode ser corinho, pode ser um autor consagrado, um autor desconhecido. A gente prestar muito atenção. Igrejas já se dividiram por causa de horário de culto. Uma igreja aqui em nossa cidade surgiu porque a igreja principal, de onde ela saiu, passou a adotar o cálice individual na ceia. Claro, estou falando de 1902, em que todo mundo tomava a ceia no cálice comum, passava o copão de mão em mão. Um membro dessa igreja, médico, Joaquim Fonseca Paranaguá, foi aos Estados Unidos e descobriu o cálice individual. Disse: isso aqui é muito mais higiênico, gente. E trouxe, e o pastor adotou o cálice individual. E um grupo fortíssimo
com diáconos e tudo, professores de seminário inclusive, saíram e fundaram uma outra igreja. Por causa do cálice da ceia. Então, só para a gente... Eu já nem falo de piano, de bateria, nem falo dessas coisas mais modernas, divisões que isso causou, né? E hoje não é possível que alguém dividiu uma igreja por causa disso. Nono pensamento a ser derrubado. A pergunta que me foi feita, e eu respondo aqui, é a seguinte: olha, eu não tenho um momento para orar, eu oro o dia todo. Então eu converso com Deus, não estou no trem, estou no trabalho. Eu respondi o seguinte: correto, continue fazendo isso. Mas dê um jeito na sua vida de separar um tempo para ler a Bíblia e meditar nela. E orar. Porque quando você faz isso, você está dizendo o que é importante na sua vida. Você está indicando que estar aos pés de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, isso é importante na sua vida. E você vai abrir mão de alguma coisa na sua vida. Mais ainda, você está se alimentando para aqueles outros momentos de oração no metrô, no trabalho, na cozinha, na máquina de costura. Porque daqui a pouco, sem esse alimento primeiro, aqueles momentos vão escassear. Vai faltar profundidade na sua oração. Vai faltar intimidade nas suas palavras. A gente sempre gosta de colocar as coisas de modo antitético. Eu não tenho um momento, eu oro o dia todo. Ou, eu tenho um momento, mas não oro o dia todo. Para que essa antítese? Essa forma paradoxal? Vamos, cada um de nós, eu pretendo fazer em março do ano que vem, aqui, meus irmãos, uma série de estudos sobre oração na perspectiva mais prática. Como é que eu faço isso? Como é que eu organizo o meu tempo? Eu quero contribuir com os irmãos nesta direção. Por último, então, agora de modo aparentemente negativo, mas positivo, é um equívoco afirmar que a fé é suficiente para tudo na vida. A fé é uma das facetas da vida. Uma faceta fundamental, mas é uma faceta da vida. Vou ilustrar, falando de pastores. Um autor, ele era só pastor de igreja. Ele resolveu, isso no Canadá, ele resolveu arranjar um emprego para sentir o que os membros da sua igreja sentiam. Então, 5 da manhã ele acordava, em um tempo parcial, pegava a sua marmita, entrava no ônibus e ia trabalhar. Ele disse no seu livro: a primeira coisa que eu mudei foi a hora do culto. Porque não era possível as pessoas saírem 10h30 da noite da igreja e às 5 horas acordar para o trabalho. Eu dei esse exemplo assim um pouco singelo, para mostrar que às vezes nós temos a mania de reduzir tudo a uma frase, a um pensamento, a uma maneira de pensar, enfim, a fé, por exemplo. Se a sua saúde está afetada, a fé não é suficiente. Você precisa orar e buscar um médico. Pode ser que nesse processo Deus faça outra coisa. Mas os médicos também são dons de Deus. Alguém vai construir uma casa e ora a Deus para inspirar o projeto, ou procura um arquiteto, depois um engenheiro? Pode ser que alguém tenha tanta intimidade que nem precise de arquiteto, de engenheiro. Mas alguém vai ter que assinar, que a prefeitura não aceita. O que eu estou dizendo
é que temos que ser realistas. A fé não é suficiente quando na empresa se exige de nós resultados. Claro que a fé nos ajuda, nos capacita, mas temos que acordar cedo e ralar muito. Se você é vendedor, tem que visitar muitos clientes, 10, 15 para fazer uma venda. Deus lhe ajuda, Deus lhe inspira até procurar o cliente? Sim, mas quem tem que procurar o cliente é você, por exemplo. Então, alguém aqui do nosso grupo fez o seguinte, trouxe a seguinte frase que ela ouviu na sua experiência de fé: se a vida do irmão não prospera, pode crer, o irmão está em pecado. Se o irmão está doente, pode crer, o irmão precisa se acertar com Deus, porque doença não é coisa de Deus, é do maligno. Esse simplismo traz uma culpa sobre as pessoas que não é colocada por Deus. Então eu falo positivamente aqui agora. Levamos em conta os seguintes princípios teológicos. No princípio era Deus, indiscutível, inarredável, pensamento bíblico. Deus nos criou à sua imagem e semelhança, o que faz dizer que temos algumas coisas em nós que estão próximas de Deus, de comportamentos, de atitudes, de desejos. Terceiro, essa imago Dei, ou imagem e semelhança de Deus, foi estilhaçada pelo pecado, de tal modo então que as nossas qualidades divinamente dotadas foram manchadas, maculadas, estilhaçadas pelo pecado. Para recompor em nós essa imagem e semelhança, Deus se pôs em ação e enviou Jesus Cristo como, desculpe a expressão popular, a sua melhor cartada, mais perfeita cartada, começando um grande projeto, ainda em curso, para restaurar toda a humanidade através da igreja. Essa é uma teologia madura, essa é uma afirmativa que nos leva então a pensar a fé como algo que nos garante uma vida com Deus depois desta vida. É pela fé e tão somente pela fé que nós somos alcançados para a salvação por meio de Jesus Cristo. É a fé em Jesus que nos orienta para uma vida transbordante agora, aqui em nossa jornada terrena. É a fé em Cristo que nos dá a certeza de que Deus está conosco todos os dias. Na Academia da Alma 1, eu trouxe o exemplo de John Wesley. Ao final de sua vida, já nos estertores de sua biológica existência, abre os olhos e balbucia, sorridente: o melhor de tudo é que Deus está conosco. E morreu. Para que tenhamos uma fé madura e desenvolvamos uma teologia saudável, precisamos orar e cantar, ler e refletir a Bíblia com o cuidado para que a teologia bíblica não se torne a teologia de cada um de nós. Explicando melhor, que não ficou bem dito como eu disse aqui. Tomar cuidado para não transformarmos a nossa teologia pessoal em teologia bíblica. Nós é que temos que transformar a nossa teologia pessoal à luz da Bíblia, corrigindo o que nós pensamos. Por isso eu gosto da expressão de Calvino, quando ele disse que nós temos que ler a Bíblia contra nós mesmos. Então a nossa teologia bíblica tem que ser a teologia da Bíblia.
Isso demanda um esforço muito grande, porque a tendência de cada um de nós é pegar a nossa teologia e divinizá-la. Um bom caminho, então, é ler aqueles autores que derivam de fato a sua teologia e o seu ensino da palavra de Deus, a sua fonte de vida. Eu aqui cito alguns livros, todos encontráveis em boas livrarias ou pela internet. Desses aqui, acho que todos já foram vendidos aqui na igreja. Maravilhosa Graça, de Philip Yancey, que muitos aqui já leram. Quem já leu Maravilhosa Graça, de Philip Yancey? Olha que maravilha. O pastor Alcini está com um programa de ler bons livros aí. Vamos continuar. Transpondo Muralhas, de Eugene Peterson. Quem já leu Transpondo Muralhas? Estudamos aqui durante várias semanas, numa quarta-feira, há muitos anos. Livro magnífico. Para mim, o melhor livro, depois da tradução da Bíblia, claro, que ele fez a mensagem desse autor, Eugene Peterson. Ouça o Espírito, ouça o Mundo, de John Stott. Desculpe, faltou aí a autoria. Um livro também, já estudei esse livro aqui na igreja nos anos 90, ali no prédio Love. Para mim, o melhor livro de John Stott. Outro, Nas Profundezas de Deus, de Calvin Miller, sobre a vida cristã, a jornada cristã, um livro magnífico. E um bem prático, do nosso dia a dia, como enfrentarmos os temas do sexo, poder e dinheiro em nossas vidas, de Richard Foster. Alguém já leu esse livro? Ok. Quem já leu Nas Profundezas de Deus? Alguém já leu? Ok. Ouça o Espírito, ouça o Mundo. Alguém já leu? Então, estão aí bons livros, é claro, só mencionei esses poucos, mas há muitos, muitos outros, e não mencionei livro de teologia aqui, né? Há muitos bons livros também nesse campo para que nós venhamos a ler. O que eu quero dizer é o seguinte: eu uma vez desenvolvi um trabalho para uma editora, em que eu era o consultor dessa editora, e a minha tarefa era examinar os originais que chegavam, candidatos a serem publicados. E eu reprovava 95%, sem ler, nem precisa ler. O cara escreve um livro e não cita um autor sequer, eu não vou perder meu tempo com ele. Ele é sábio demais para mim. Ou seja, nós temos que nos apropriar dos conhecimentos dos outros. Aqui está um texto bíblico. Eu li esse texto bíblico, entendi. Mas quando eu leio um comentário de um outro autor, disse, puxa vida, eu compreendi, mas não tinha percebido a riqueza desse. Aí eu vou a um outro comentário, só para citar texto bíblico, vou a um outro comentário. Diz, puxa vida, também olha que coisa interessante aqui. Então, quanto mais eu for lendo, aquele texto vai ficando mais rico para mim. É claro que na primeira leitura eu já captei alguma coisa, mas quando eu vou me servindo de outros autores, é um mundo que se abre. Assim como aquilo que eu eventualmente escrevo, vai abrir o mundo para outras pessoas. Então é importante lermos bons livros. E com relação à Bíblia, é muito importante que nós a leiamos e que nós tenhamos versões diferentes. Porque quando nós lemos uma outra versão, aquele mesmo texto que nós compreendíamos com alguma vagueza, o outro tradutor deixou muito mais claro e a coisa cresce diante da gente. Se você vai começar em 1º de janeiro a nossa 8ª jornada de leitura da Bíblia, que será feita em ordem cronológica dos fatos, um pouco diferente do que fizemos agora, esquece sua Biblinha velha que você já leu 500 vezes, compre uma outra versão e leia. De vez em quando volte a sua velhinha lá, não faz mal a ninguém.
Porque também a gente fica viciado, a gente já sabe até o tal versículo, e não pega às vezes a riqueza daquele texto. Pega uma outra, aquilo vem, é mesmo, que interessante. Etc. Bom, é bom ter 5, 6, tem muitas versões. Não se preocupe, não, porque essa versão é mal. Isso não existe. Cada tradutor, estou falando de Bíblia completa, não de outros textos, aparentemente outras revelações bíblicas, não, falando de traduções da Bíblia. Cada tradutor, equipe, são às vezes 500 pessoas envolvidas naquilo, querem fazer o melhor, para que nós possamos captar a riqueza do texto. Isso é muito bom. Vamos ouvir então mais uma música, vamos cantar juntos, e quem trouxe seu dízimo, sua oferta, poderá colocar aqui, depois vamos orar e terminar. Irmãos, infelizmente, eu adoraria, desculpe a expressão que eu raramente uso, mas que mais intimamente posso usar essa expressão popular, que agora abríssemos um debate, mas não há tempo para tal. Então eu estou plenamente à vontade em qualquer conversa pessoal ou pela internet para a gente conversar sobre esses temas aqui apresentados. E se Deus nos permitir, quarta-feira que vem, aqui estaremos outra vez para prosseguir com outro tema em relação a este assunto, a nossa Academia da Alma. Vamos ficar em pé, e quem trouxe o seu dízimo pode colocar então nessa salva. Vamos cantar essa música aí. De ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje paz tu inundas meu ser. Vamos orar? Raquel, então, ora, por favor. Senhor Deus, obrigada
por tudo que ouvimos aqui sobre essas teologias de Deus tão distorcidas, nossos erros, né? Coisas que a gente lê e a gente interpreta da forma errada. Peço que o Senhor esteja nos abençoando para que a gente apure assim nossos ouvidos, Senhor, apure nossos olhos para ver a Bíblia da forma como o Senhor deseja que a gente veja, Deus. E para saber também quando estamos certos ou não em relação a certas opiniões, Deus, quando outras pessoas estão dizendo ou não a verdade para nós, Senhor, que a gente esteja buscando saber mais de Ti, saber mais da Bíblia, buscando inovar, Senhor, buscando ser criativo até para absorver melhor. Que o Senhor esteja abençoando também cada um aqui na volta para casa, abençoando para que a gente aplique esse conhecimento, Senhor, na nossa vida todo dia, que a gente esteja acumulando conhecimento, Senhor, acumulando experiência contigo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ao se assentar, então, 2 lembretes. Por favor, preencha o formuláriozinho. Segundo, na próxima segunda-feira, nós teremos aqui o nosso encontro de empresários. Para que esse encontro? Para quem é empresário, para quem pretende ser empresário, para aqueles profissionais que organizam o seu próprio negócio, tem que cuidar dos aspectos administrativos do seu negócio, seja um consultório, um escritório. Mas nosso principal objetivo é que outras pessoas dos nossos relacionamentos também venham, conheçam um pouco também a nossa igreja. O preletor é o Dr. William Douglas, ele é juiz federal, tem atuações em outras áreas também, e os convites fizemos novos convites, estão ainda alguns disponíveis lá, você vir e trazer um amigo seu. Eu encontrei uma pessoa saindo da igreja aqui essa semana, e eu disse: estou vindo de onde? Estou vindo lá da igreja, fui lá confirmar minha participação no dia 21. Você é empresário? Não sou, mas eu pretendo abrir um negócio. Então ele está vindo já participar do encontro. Então está aí uma boa chance. Quem é que não quer abrir um negócio, né? Para que nosso objetivo é esse. Então você pode pegar lá fora o seu convite, quantos você necessitar. Gente, obrigado. Deus nos abençoe. Vamos continuar até domingo, se Deus quiser.